nós vamos falar sobre a introdução à teologia. O que é a teologia em si? O que significa esta palavra e o que é, de fato, esta disciplina? A palavra teologia vem de duas palavras gregas, theos, juntamente com logia, e a junção dessas duas palavras significa estudo acerca de Deus, o conhecimento sobre Deus. A palavra theos significa Deus, logia, estudo. Teologia, de fato, é o estudo acerca de Deus. É preciso ter cuidado de tentar colocar Deus como objeto de estudo. Eu não sou daqueles que defendem que Deus é um objeto de estudo, visto que Deus é transcendental, é inacessível. Então, o que é o objeto de estudo da teologia, na realidade, é o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento sobre Deus. Não é fácil encontrar uma boa e abrangente definição para a teologia. Praticamente todas são ou simples demais, ou tendem a dar mais importância às fontes de uma teologia totalmente desenvolvida, excluindo as outras. Definir teologia não é tão simplório, é algo que a gente precisa abordar, conforme eu falei anteriormente, não olhando para Deus como objeto de estudo, tendo como objeto de estudo o conhecimento sobre Ele. A teologia é a sistematização desse conhecimento de tal forma que o estudante, o estudioso, o teólogo, encontre clareza, organização, alinhamento do conjunto desse saber e desse conhecimento. A primeira vez que essa palavra teologia foi utilizada, surgiu o primeiro personagem da história a empregar o termo teologia foi Orígenes, entre os anos de 185 a 254 depois de Cristo. Orígenes foi um dos pais da igreja, foi um teólogo, iniciou no ministério sacerdotal muito jovem. Seu pai foi martirizado e Orígenes, que era de Alexandria, na sua juventude começou a ensinar a palavra, e ele é um dos pais do método de interpretação conhecido como alegoria. Ele foi o primeiro a empregar esse termo no contexto cristão. E ele diz o seguinte: o estudo do conhecimento de Deus é algo majestoso e sublime. Ao dizer o estudo do conhecimento de Deus é algo majestoso e sublime, ele foi a primeira pessoa a utilizar esse termo teologia. O que é teologia? O estudo do conhecimento de Deus. E ele empregou isso muito bem. Ele não diz o estudo sobre Deus. O estudo do conhecimento de Deus. Então a teologia estuda este conhecimento, porque Deus é uma fonte inesgotável, Deus é um ser infinito, eterno, e não tem como definir Deus, mas o conhecimento sobre ele, sim. Então a teologia é o estudo do conhecimento de Deus. E o primeiro personagem do contexto cristão a utilizar esse termo foi Orígenes. Mas quem a popularizou no meio cristão foi Eusébio de Cesareia, entre os anos 263 a 339 depois de Cristo. Ele popularizou essa palavra teologia no contexto do cristianismo. A primeira pessoa a utilizar Orígenes, que a popularizou, foi Eusébio de Cesareia. Teologia, a origem etimológica, só para recapitular, vem do grego theos, que significa Deus, e logos também é utilizado como estudo, discurso ou raciocínio. Então, teologia é o estudo acerca de Deus, o estudo sobre Deus, o estudo de Deus, o estudo deste conhecimento. Quais são os elementos incluídos no conceito geral da teologia? Em primeiro lugar, é preciso destacar que a teologia é inteligível. E se ela é inteligível, ela pode ser compreendida pela mente humana de uma maneira ordenada e racional. Se ela é inteligível, pode ser compreendida pela mente humana de uma maneira ordenada e racional. Em segundo lugar, se ela é inteligível, tudo que pode ser aprendido, tudo que pode ser compreendido, pode ser
explicado. Então, a teologia requer explicação. E para explicar dentro de um contexto teológico, dentro de um saber teológico, isso vai envolver exegese. O que é exegese? A exegese é a análise dos textos no original e é a sistematização das ideias. A palavra exegese significa extrair. Às vezes você lê algo nas escrituras e pensa que é daquela forma. E a exegese vai mostrar para você o sentido de fato, o que aquela palavra realmente estava se tratando. Há textos obscuros que requer o uso da exegese, esse mecanismo, dessa ferramenta poderosa para o entendimento das Escrituras e para uma boa teologia. A fé sustentada pela teologia tem a sua base na Bíblia. Por isso que a teologia ela é um estudo baseado na Bíblia. A base de estudo da teologia não são os livros filosóficos, apesar de, em muitas situações, nos remetermos à filosofia. A base dela é a Bíblia. Logo, a teologia ela é o quê? A descoberta, é a sistematização, é a apresentação das verdades a respeito de Deus, tendo a sua base na Bíblia. O objeto maior de estudo da teologia é fundamentado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Dentro da teologia nós encontramos alguns ramos. Vamos destacar os ramos da teologia. Dentre eles nós temos a teologia exegética, ocupa-se diretamente ao estudo do texto sagrado e assuntos relacionados tais como o auxílio da restauração, orientação, ilustração e interpretação daquele texto. Há também a teologia histórica, que vai traçar a história do povo de Deus através da Bíblia e da igreja, e ela irá tratar da origem e do desenvolvimento e a dispersão da verdadeira religião e também das suas doutrinas, organizações e práticas. Há a teologia sistemática, que ela toma o material fornecido pela teologia exegética e histórica e o arranja em uma ordem lógica sobre os grandes títulos do estudo teológico. Por exemplo, ela pega o material organizado pela exegética histórica que trata acerca do pecado, sistematiza. E aí vem, dentro da linguagem teológica, a martiologia, a doutrina sobre o pecado. Ela organiza os estudos sobre temas, sobre tópicos, sobre assuntos principais. Doutrina sobre Deus, doutrina sobre o Espírito, homilética, hermenêutica e por aí vai, entre outras tantas disciplinas dentro da teologia. E depois nós temos a teologia prática, que trata da aplicação da teologia na regeneração, na santificação, na edificação, educação e serviço dos homens a Deus. Ou seja, é o conhecimento no dia a dia, na prática, na vida daquele que está recebendo o conhecimento acerca de Deus. O que isso vai repercutir na vida do aluno, o que isso vai significar para aquele que está aprofundando nas águas do saber da teologia. Então, o estudo da teologia ele depende também de uma revelação geral, pela qual o meio do mundo foi criado, como também de uma revelação específica que acontece à luz de Cristo e que nós recebemos quando nos tornamos cristãos. Ambas são realizadas pelo próprio Deus, que é revelado a nós em sua palavra. Por que é importante estudar teologia? Em primeiro lugar, para um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Muitos cristãos frequentam igrejas e mais igrejas e a maioria deles não sabem falar acerca de fato por que ele é cristão, quem é Cristo para ele, o que Cristo representa para ele, o que é a palavra de Deus para eles. Assuntos simples tornam-se confusos na vida de muitos cristãos por falta de conhecimento. E a teologia te traz a oportunidade de conhecer de uma forma mais profunda a palavra de Deus. Em segundo lugar, te dá a oportunidade de crescer na graça, no conhecimento. Isso é um crescimento equilibrado, é um crescimento de uma forma coerente. Tem crentes ou cristãos que exageram somente na graça. Quando eu falo graça, eu falo na abundância de dons, na vida de oração. Você não pode viver só orando, você precisa orar, mas precisa também equilibrar esta oração
com a palavra. Isso traz equilíbrio, isso traz segurança, isso traz a oportunidade ao cristão de oferecer um culto racional a Deus. Então a teologia é uma oportunidade para o crente crescer na graça e no conhecimento, ou seja, crescer com equilíbrio. Também ajuda o cristão a andar como Cristo e frutificar no reino de Deus. Quarto lugar, ajuda ele a saber dar razão acerca da sua fé. Quando alguém perguntar acerca da sua fé, ele fala com propriedade, ele fala com segurança, ele fala com certeza. Uma vez que você cresce na graça e no conhecimento, assim nós vamos poder ter uma clara ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é o ensino correto, que vai envolver a ortopraxia, que é a prática correta, e a ortopatia, que são os sentimentos corretos, e que lançarão por terra a heterodoxia, que é o ensino errado, e juntamente com ela, a heteropraxia, que é a prática errada, e a heteropatia, que são os sentimentos errados. Uma vez que você adquire o conhecimento certo, haverá mais possibilidade de você ter a atitude certa. O saber teológico é um saber sem limites. Por mais que você adquire conhecimento, por mais que você estude, por mais que você se aprofunde, você vai chegar ao entendimento que ainda não sabe nada e que precisa buscar mais e mais. As águas desse conhecimento são águas profundas e cada vez que você mergulha nela, mais você quer nadar, mais você quer aprofundar. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esta mensagem para a edificação de todos.